Amém, amém. Tá liberado aí o compartilhar? Ok, gente, é um privilégio muito grande. Eu tive recentemente aí, né, na Hope, foi um presente de Deus estar com os irmãos aí, foi lindo demais, foi bonito demais, foi muito especial. O pastor Fabrício é meu irmão mais novo, e a gente tem uma jornada aí, uma caminhada excelente, eu não tenho nem o que dizer. Sou muito grato ao pastor Fabrício, sou muito grato a tudo que o Senhor proporcionou a gente viver aí nesses últimos anos, né? Anos de muito trabalho, anos que a gente trabalhou muito para consolidar a igreja multiplicadora e se não fosse Fabrício, se não fosse Diogo, se não fosse Fernando Brandão, nós estaríamos patinando ainda na denominação, sem uma proposta, sem um programa tão especial que é a Igreja Multiplicadora. E é um privilégio. E eu fiquei com o M, eu fiquei com o M do PGM hoje, né, para falar sobre multiplicação. E a multiplicação é algo precioso demais, né? Eu não vou dizer que é o mais importante, porque não existe isso, não é o mais importante. Não vou dizer que é a alma, né? Porque a referência para a gente sabe que é Cristo, né? Deixa eu ver aqui, que acho que ele não acionou. Isso, está todo mundo vendo aí? Sob controle? Ok? Então, nós temos um desafio de conversar sobre algo muito precioso. Esse é o material que o pastor Fabrício já falou, que está lá disponível, né? Fiz algumas alterações, na verdade, inserções de alguma coisa aí, mas é muito pouco, né? E é bem conceitual aquilo que eu coloquei. Eu queria que você entendesse um pouquinho comigo isso, que multiplicar é resultado do amor. Multiplicar não é resultado só de uma estratégia. Multiplicar não é resultado de um compromisso de um líder ou de um grupo. Multiplicar não é alguma coisa que acontece, tem que acontecer ou acontece de forma natural, mas multiplicar é o resultado do amor. E nós multiplicamos muitas coisas, isso precisa entender. Muitas vezes nós podemos correr o risco que o objetivo de um pequeno grupo é multiplicar em outro pequeno grupo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é transformar, o objetivo é cuidar de pessoas. Nós multiplicamos discípulos. Sabe por que o PGM se multiplica? Porque já aconteceu uma multiplicação de discípulos. Se não houver uma multiplicação de discípulos, nós nunca vamos ter uma multiplicação de pequenos grupos. Não vamos encher a cidade de pequenos grupos se não tiver uma grande colheita e uma grande multiplicação de discípulos. E isso é resultado do amor, do compartilhar o amor de Deus. Então, a multiplicação é o maior desafio do pequeno grupo, multiplicador. Normalmente existe uma resistência, isso nem sempre é consciente. Existe uma resistência natural na questão da multiplicação. Às vezes está lá no subconsciente. Multiplicar um pequeno grupo significa possibilitar que muito mais pessoas cheguem. Quando não multiplicamos, nossas casas chegam ao limite, impedindo que novas famílias sejam abençoadas. Quando nós não multiplicamos, é porque não está acontecendo aquele movimento que o Espírito quer fazer através de nós. Multiplicar significa alcançar vida. Não existe nada mais precioso para um pequeno grupo de servos do Senhor Jesus que levar pessoas a Cristo. Quando nós não multiplicamos, nós restringimos o número de pessoas participando do encontro, participando da igreja, conhecendo Jesus, aprendendo. Multiplicar significa ter uma reunião mais objetiva, compartilhando mais um tempo com mais intimidade e aproveitamento maior de cada encontro quando multiplicamos. Multiplicar significa cumprir os propósitos do pequeno grupo de glorificar Deus, cuidando das pessoas que ali chegam e alcançando mais vidas para Cristo através da ação do Espírito Santo de Deus. Tudo isso
é o que a gente chama de multiplicar. Multiplicar é dar uma prova de amor a Deus, assumindo que melhor do que continuar com aquele pequeno grupo, ficar se reunindo com aquele grupo durante tanto tempo, deixar que novos grupos possam surgir através do processo de multiplicação. Então, nós temos um grande movimento acontecendo de vida de discípulo, de multiplicação de discípulos, e aí nós vamos, então, ter a multiplicação de forma natural do nosso pequeno grupo. Nunca permita que o inimigo impeça o seu pequeno grupo de multiplicar com o real valor da multiplicação. O cristianismo tem crescido de forma surpreendente há mais de 2.000 anos. Para isso, ele venceu muitos desafios. Nós já multiplicamos há 2.000 anos. A igreja se multiplica há 2.000 anos. Ela já passou por muitas fases, ela já passou por períodos de tribulação intensa, ela já passou por período e passa por período de perseguição, mas nunca deixou de multiplicar. Então nós temos uma palavra bíblica, uma palavra preciosa, uma palavra que nós temos que ter no nosso coração cravada, porque nós somos sim aqueles que multiplicam. Então, PGM e a multiplicação é uma realidade, é uma realidade. Vamos falar um pouquinho agora do processo dessa multiplicação. Eu vou tocar um pouco aqui, gente, depois eu vou abrir para a gente fazer um grande debate, tá? Ok? Todo PGM, todo pequeno grupo multiplicador, quando saudável, ele vai passar por esse processo aqui, do nascer, do crescer e do se multiplicar. Esse processo é um processo natural. É um processo que acontece quando surge uma multiplicação de um PGM. O que vai acontecer é que vai surgir um novo PGM, né, com aquele grupo agora que vai continuar a obra agora num número maior de PGMs, com um número maior de discípulos. Ele vai continuar se desenvolvendo e novamente ele vai provar o processo de multiplicação. Todo pequeno grupo saudável vai experimentar isso. Isso a gente conhece através das etapas que a gente chama do pequeno grupo multiplicador, que a gente chama isso de etapas, né? Como é que acontece essas etapas? Bom, acontece através do nascimento, quando surge um pequeno grupo, quando um novo líder foi formado, vocês viram isso ontem com o nosso querido pastor William Salgado, quando um novo líder nasce, surge, ele é formado, ele é discipulado, ele é capacitado, ele é ensinado, alguém passou para ele uma alegria, uma paixão, um alvo pessoal, nobre, e aí ali nasce um líder, ali esse pequeno grupo está crescendo, e aí, através desse crescimento, como já tem um líder de pequeno grupo ali, um novo líder que está se formando, é o líder em treinamento, nós entendemos que esse grupo alcançou a maturidade, e aí nós podemos, então, marcar a data da multiplicação. Então, esse processo do nascimento, do crescimento, alcançando a maturidade na comunhão, a maturidade de mais líderes capacitados no grupo para liderar um pequeno grupo, aí a multiplicação vai acontecer, e essas etapas elas não podem ser descumpridas. Eu não multiplico um grupo se ele não crescer, eu não multiplico um grupo se ele não tem um líder formado, um líder em treinamento sendo desenvolvido. A multiplicação, ela não acontece porque nós temos uma estratégia de ter tantos pequenos grupos em determinado tempo. Nós podemos ter alvos, muito importante. A igreja precisa ter alvos, ela precisa saber o que ela quer. Eu preciso saber aqui em Santa Catarina quantas igrejas eu quero plantar ao longo dos 10 anos, quantas pessoas nós queremos alcançar nos próximos 5, 10 anos, quantos pequenos grupos eu quero espalhar por essa cidade e pelas cidades vizinhas ao longo do ano. Eu posso ter alvo, mas eu nunca vou cumprir o meu alvo com excelência se eu não
caminhar por essa estrada, por esse caminho do nascimento natural, de forma digna. Não é um irmão que se acha capaz, que abre um grupo na casa dele e quer que isso seja chamado de PGM, ele nunca se submeteu a um supervisor, nada disso. Não se nasce assim, não se nasce na rebeldia. Aliás, a Igreja Multiplicadora, os pequenos grupos multiplicadores, eles são justamente uma ferramenta linda, preciosa, e que tem uma estratégia que tem funcionado, que tem sido abençoado por Deus, porque nós temos isso, nós temos a humildade, nós temos a unidade como uma referência, nós caminhamos juntos, nós nos submetemos uns aos outros, né? Nós nos submetemos às lideranças, os pequenos grupos, numa igreja com pequenos grupos saudáveis, eles não fazem a revelia, aquilo que eles querem, eles não discutem qualquer conteúdo, nós estamos em unidade. Então ele nasceu fruto de um trabalho, de uma estratégia, fruto de uma liderança que está direcionando, mostrando o caminho. Ele vai crescer, porque Deus abençoe esse tipo de movimento dentro da igreja. Ele vai atingir a maturidade na comunhão entre o grupo e também no fortalecimento e a capacitação da liderança e da nova liderança, e a multiplicação vai acontecer de forma natural. Então, a etapa do nascimento, que é essa, onde esse pequeno grupo é desenvolvido dentro de um pequeno grupo já existente, né? A etapa do crescimento, naturalmente, através dos relacionamentos discipuladores, da visão discipular que nós temos desenvolvido nas nossas igrejas, graças a Deus. Essa etapa, o crescimento vai acontecer. Eram 3, 4, agora são 5, 6, são 8, são 9, e aí nós já podemos sonhar com a multiplicação desse pequeno grupo, porque nós já temos aí o processo do crescimento acontecendo de forma saudável. Nunca um pequeno grupo vai conseguir multiplicar se há na sua liderança, por exemplo, alguém que é centralizador, alguém que não divide as tarefas, porque não dividir as tarefas é não desenvolver novos líderes. O pastor William com certeza tratou isso ontem. Então a etapa do crescimento ela vai acontecer de forma gradativa, e dentro do processo de crescimento tem o desenvolvimento da nova liderança para que haja a multiplicação. Bom, nesse processo, com o desenvolvimento, nós atingimos a maturidade para a multiplicação. Nós estamos agora consolidados como grupo. Nós temos agora pessoas que estão comprometidas conosco. Nós temos agora alguém que vem sendo preparado, pronto, nós nunca estamos, mas vem sendo preparado para assumir um pequeno grupo como líder, e ali então automaticamente acontece a multiplicação, a etapa da multiplicação, onde novos grupos surgem, onde novos endereços são assumidos na cidade, onde a igreja está se espalhando agora, onde a igreja de fato cresceu, ela cresceu no seu... em mais espaços aonde ela está se reunindo, aonde ela está compartilhando o amor de Deus, e isso é simplesmente extraordinário, né? Então, quais são os passos para a multiplicação? Isso aqui é importante você entender isso. Anota aí, vai anotando aí, você que está anotando, vai guardando aí para a gente poder conversar depois, para você fazer a sua pergunta, vai colocando a sua dúvida aí para a gente poder ir para o bate-papo. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar esse processo de bate-papo, né? Que é onde nós aprendemos ainda mais, muito mais. Tá? Quais são os passos para a multiplicação? Bom, os passos para a multiplicação são os seguintes: exponha a visão desde o princípio, desde o começo, exponha a visão para as pessoas que chegaram, que acabaram de chegar no pequeno grupo. Não deixa ninguém enganado de quem nós somos e de como nós funcionamos, o que é um pequeno grupo, o que é a nossa visão discipular, o que é um RD, um relacionamento discipulador, como que eu faço, como que eu já estou
participando ou iniciando o processo de ter um estilo de vida onde os relacionamentos discipuladores fazem parte da minha agenda. Expõe a visão de que nós somos um grupo, que nós temos o nosso coração tomado do desejo de alcançar a cidade com o amor, partilhar a cidade, que nós somos um grupo que nós vamos crescer e vamos multiplicar. Então explica o processo da multiplicação para que essa pessoa ela possa ter essa visão e até mesmo o desejo, e que para que ela entenda que a multiplicação é muito importante para a cidade, é muito importante para o reino, é muito importante para a igreja como toda. Então, eu preciso expor a visão, eu preciso pensar quem são as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão em torno ali, essas pessoas que o Senhor permitiu estar sobre a minha liderança. Eu preciso, como líder, desenvolver a liderança, eu preciso escolher, eu vou investir jamais em uma pessoa, pelo menos em duas pessoas ali no grupo, para que elas aprendam, entendam, compreendam que elas podem sim vir a ser um líder de pequeno grupo e executar a tarefa que até então eu tenho executado. Então, existe esse conceito no multiplique-se a si mesmo. Aquilo que eu faço, outras pessoas podem e devem aprender a fazer. A maneira como a minha conduta para com os demais membros do grupo, eu preciso fazer com que outra pessoa ou outras pessoas façam como eu aprendi. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho vem do coração de Deus, o que eu tenho vem da experiência que eu tive com os meus irmãos, o meu jeito de pregar é influenciado por pastores, o meu jeito de administrar uma igreja é influenciado por pastores, por líderes, o meu jeito de conduzir um pequeno grupo, um encontro do pequeno grupo, é influenciado por pessoas que eu vi fazendo, que eu aprendi. Eu tenho meu jeito com algumas características minhas, mas em essência pode ter certeza do que nada que eu tenho é meu, porque eu faço parte de um movimento conectado, que é a Igreja do Senhor Jesus. Então, isso que eu tenho eu multiplico, isso que eu estou fazendo eu passo para frente, eu ensino. Esse conceito é muito importante. Prepare o grupo, porque esse dia vai chegar. Prepare o grupo, porque ações vão ser tomadas para a gente alcançar o objetivo de multiplicar aquele grupo e se tornar 2 grupos. Aquele que tinha um endereço na noite, um endereço na tarde, agora vão ter 2 lugares com aquele mesmo grupo e novas pessoas vão chegar. Marque a data, eu falo que a primeira data que você marca é o mês. A segunda é o dia. Primeiro você marca a data. E qual é a data que eu marco? Gente, esse pequeno grupo, nós vamos multiplicar em agosto. Nós vamos multiplicar em setembro. E vem trabalhando essa data. Gente, setembro, agosto. Eu vou trabalhando durante o encontro, lembra? Porque quando nós formos orar, nós vamos colocar esse mês. Olha, lembra que no mês de agosto, no mês de outubro, nós vamos multiplicar? Marque essa data. Aí você vai chegar mais próximo no momento de falar assim, vai ser na segunda semana, vai ser na terceira semana, vai ser no dia 8, vai ser no dia 25. E aí, ou seja, eles já têm a data, eles já têm a ideia, eles já sabem quando que isso vai acontecer, e nós não estamos simplesmente falando, um dia nós vamos multiplicar. Eu falo isso em janeiro, eu falo isso em março, eu estou em julho, eu estou falando, não, um dia nós vamos multiplicar. Eu termino o ano e eu estou falando, um dia nós vamos multiplicar. Não, precisamos ter essa objetividade de saber sonho. Pode ser que quando chegar a data eu tenha que negociar, talvez eu marquei para agosto, ela não vai acontecer exatamente em agosto. O meu supervisor, eu e o meu supervisor entendemos que talvez setembro, outubro seja a melhor data em função disso ou daquilo. Não tem problema, nada disso tem problema, mas nunca trabalhe sem um alvo.
nunca trabalhe sem um mês na sua cabeça. E não coloque necessariamente um mês que esteja muito próximo, que não permita o pequeno grupo estar maduro. Então, de repente, eu já multipliquei pequeno grupo com 2 meses. Vocês acreditam nisso? Acabei de multiplicar um pequeno grupo com 2 meses. Eu estou numa situação muito delicada aqui, porque os pequenos grupos estão crescendo demais, demais, aqui em Jaraguá do Sul, e eu estou e a minha liderança é uma liderança muito jovem em pequeno grupo. Então eu estou com um desafio muito grande aqui, eu estou trabalhando dobrado na formação de líder, porque eu estou iniciando um processo. Eu tenho hoje nas ruas 7 pequenos grupos na semana passada, 8 pequenos grupos essa semana que vem já são 9, e eu tenho mais 5 líderes sendo preparados, e nós já vamos aí partir para 12 ou 13 pequenos grupos nas próximas, eu acredito que no máximo aí até o final do mês de julho. Então eu estou numa situação muito complexa aqui, mas é diferente da situação que uma igreja que já vem há bastante tempo, como a Hope ou as igrejas que estão aqui, estão lidando. Mas, então, eu falo, multiplicar um pequeno grupo em 2 meses é correto? Não, não é correto. É uma situação que muita gente foi para a mesma casa, e eu não tenho como, eu tenho que tomar uma medida. Multiplicar o pequeno grupo em 6 meses é possível? Mas é uma regra. Eu vou celebrar demais quando isso acontecer. Querido, eu vou celebrar demais quando todos os pequenos grupos, eles têm uma visão de multiplicação, e eles, dentro de um período diferente de um para outro, um pode ser em 7 ou 8 meses, o outro pode ser 1 ano e meio. Eu vou ficar muito feliz. Para mim, o líder que multiplicou em 6, 7 meses, como já aconteceu muitas vezes sobre a minha liderança, ele não é melhor do que o líder que levou um ano e 2 meses para multiplicar. Eu já aprendi isso. O importante para mim é a multiplicação de vidas. Então, eu sei que não dá para competir, por exemplo, com o pastor Fabrício, com a irmã Eli, né, no ganhar almas para Cristo. Mas eu não vou dizer assim que o pastor Fabrício, que ganha muito mais alma do que eu, ele é melhor do que eu como ganhador de alma. Não, nós estamos cumprindo um propósito. E se eu tenho um irmão da igreja que está discipulando uma pessoa, e esse ano essa pessoa vai se batizar, e se eu tenho outro irmão da igreja que está discipulando 4 pessoas, e as 4 pessoas vão se multiplicar, um não é melhor que o outro. Processo de multiplicação é assim também. Não existe melhor. Nós temos um alvo. Um vai colher 2 frutos, o outro vai colher 10. E o Senhor vai se alegrar com todos, inclusive o que colheu 1 fruto. Então, esse é um princípio bíblico. Então, mas seja objetivo, tenha um alvo, marque, tenha no seu coração um mês, negocie com Jesus, fale, peça o Espírito Santo de Deus para confirmar no seu coração e dar a estratégia, a condição para você alcançar o objetivo de, até o final do ano, no início do ano que vem, multiplicar o seu pequeno grupo. Então, tenha isso como um alvo muito grande, ok? Aí, data marcada, você só precisa multiplicar, você só precisa agora estabelecer ali, conquistar a vitória da multiplicação, ok? Amém? Tudo certinho até aqui? Vou prosseguir mais um pouquinho e a gente vai para o bate-papo. Vou falar um pouco da dinâmica da multiplicação e a gente prossegue para discutir um pouco esses princípios e esses conceitos aqui. O que são dinâmicas de multiplicação? Bom, dinâmicas de multiplicação são o seguinte: multiplique o encontro em 2 pequenos grupos na mesma casa. Eu estou fazendo um exercício onde essa pessoa ou essas pessoas que estão sendo capacitadas para liderar tenham a responsabilidade. Eu estou ali com um programa, o Gabinete Pastoral, todos os dias, das 10h30 até a meia-noite. Mas quando eu comecei o programa lá, o pastor Fabrício estava do meu lado, ele pegou na minha mão, ele dizia o que eu tinha que falar, do jeito que eu tinha que falar, ele me instruía, ele me dava uma dica, ele me corrigiu, e eu estou aprendendo com o pastor William Santos, com o pastor, a ser um pregador de rádio.
a ser alguém que conduz um programa. Eu já prego em rádio há alguns anos, mas eu nunca tinha feito programa ao vivo. Então, o pastor William, o Luiz Henrique, o pastor Fabrício, eles são fundamentais. Ok? Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, multiplicando o pequeno grupo na mesma casa, eu que já permiti essa pessoa liderar o pequeno grupo na minha presença, eu estou dando condição de todas as pessoas do grupo entender o processo de multiplicação e esses líderes capacitados, que estão sendo capacitados, exercer aquela função que eles vão assumir, a função de um líder de pequeno grupo na igreja. Multiplique o encontro regular em uma casa pré-definida, ou seja, na próxima semana, o pequeno grupo vai acontecer na minha casa e também vai acontecer na casa de um outro membro do pequeno grupo, por exemplo, na casa do pastor Fabrício. Na casa do pastor Tunala e na casa do pastor Fabrício. Na outra semana nós retornamos e nós vamos poder compartilhar e dizer como que foi. Como que foi a experiência? E vocês vão perceber que as pessoas vão gostar. Deu para falar um pouco mais, a sala já não estava tão apertada, estava mais confortável, e dá para viver sem todas aquelas pessoas que estavam presentes e com o alvo olhando para fora. Agora, naqueles 2 pequenos grupos, tem espaço para chegar novas pessoas. Eles vão chegar a essa conclusão e o líder não tem que simplesmente dizer, nós vamos multiplicar por isso, porque eu quero, porque tem que ser assim, porque é um processo natural. Isso é chato demais. Quando você tem que usar uma estratégia dessa, é porque você não fez o dever de casa como líder. Sabe, quando nós vamos multiplicar, essa fome, esse desejo, a visão implementada nos corações, ela já é uma realidade por causa das dinâmicas, porque eles entenderam, ninguém vai ficar de bico frustrado, murmurando porque o pequeno grupo multiplicou. Todos vão celebrar o pequeno grupo. No processo de multiplicação de pequeno grupo, nós vivemos isso, sabe? A crise e o luto, a multiplicação que era para ser motivo de alegria, motivo de glorificar a Deus, era motivo de luto, de murmúrio. Eu não vou encontrar mais o irmão tal, a irmã tal. Então, quando o processo acontece, as pessoas entendem, elas passam a ansiar, vira um alvo, vira uma conquista digna de celebração e festa, daquele encontro de gratidão, de testemunhos, porque isso brotou no coração deles. Então, promova os debates com o PGM sobre o que está para acontecer e sobre a razão, a visão, o existir, né, o futuro do nosso pequeno grupo. Estabeleça o crescimento pela fé. Olha, gente, nós vamos convidar pessoas. Olha, no próximo encontro, nós vamos ter 3 visitantes novos aqui. Estabeleça o crescimento através da fé. Creia, nós vamos multiplicar ainda esse ano, nós vamos multiplicar até o final desse primeiro semestre. Tem uma razão disso. Por isso, nós estabelecemos o crescimento pela fé. Então, quais são os critérios para a multiplicação? Que critérios são esses? Primeiro, eu devo usar o critério geográfico. Eu estou implementando pequenos grupos e eu estabeleci uma norma aqui na igreja, sabendo do problema que eu ia ter, porque a igreja nunca teve pequeno grupo, e eu tinha certeza que eu vinha pregando e contando para eles o que era viver em pequeno grupo. Eu falei, esse povo vai endoidar quando começar o pequeno grupo, porque eles querem pequeno grupo. Aí eu estabeleci uma regra. Eu falei, gente, o pequeno grupo vão acontecendo e você vai para o pequeno grupo quando ele chegar no seu bairro. Então, assim, eu não posso atravessar a cidade para ir na casa da Elidiane e do William, porque nós fizemos um acordo. Isso foi importante para mim agora. Eu nunca trabalhei desse jeito no passado, mas eu precisei. Tem um monte de famílias esperando o pequeno grupo, e eu tinha que garantir que essas famílias não iam invadir os pequenos grupos dos bairros. Então, fiz um mapeamento da cidade, a geografia. Não quer dizer que os visitantes têm que cumprir
a regra da geografia do bairro, aqui estabelecida por uma razão e uma necessidade que eu tive aqui em Jaraguá do Sul. Mas, por exemplo, no seu pequeno grupo, a geografia ela é importante. Ela não define, ela não resolve, ela não é definitiva, mas ela é importante. Eu vou tentar colocar as pessoas mais perto possível da casa delas, com algumas outras questões importantes. Afinidade é importante. Aquele irmão que tem muita afinidade com o outro, ele é discípulo do outro. Eu nunca vou separar. Aí quebrou, pode cair por terra a questão da geografia, ok? Por quê? Porque eles têm muita afinidade, um está discipulando o outro, mas eles não moram tão próximos. Então eu vou ter que fazer com que eles permaneçam no mesmo pequeno grupo na hora da multiplicação. Então, dependência é outra coisa. Então, por exemplo, se alguém costuma dar carona, vai buscar, passa pela casa e pega, tem uma dependência aí que é a dependência de carona. Essa pessoa não dirige à noite, é uma pessoa idosa, é uma pessoa que não tem uma condição, um carro, tem várias situações. É uma pessoa que tem até um carro, mas a gasolina está caro para ela tem poucos recursos. São muitas as formas que gera uma dependência. Então, quando essa dependência existe, seja qual for, eu jamais vou separar essa pessoa na hora que eu estou fazendo a lista da multiplicação do PGM. Crianças é muito importante. Vamos imaginar que eu tenha 2 crianças no pequeno grupo. Na hora de multiplicar, eu vi a afinidade, eu vi a geografia e eu separei 2 crianças. Bom, eram 2, agora é uma só, até que apareça um visitante. Nós pegamos 2 crianças que estavam se relacionando no pequeno grupo, né, nos encontros, e agora elas vão ficar solitárias. Não faz sentido eu separar crianças da mesma idade. Eu tenho 4, 5 crianças, eu vou multiplicar, eu vou colocar essas crianças em casas diferentes, mas eu vou avaliar a proximidade da idade, os menores, os maiores, e eu consigo, inclusive, fazer um bom ajuste para que o PGMI possa nascer de uma forma com muito mais aproveitamento. São regras que você tem que pensar, né? Paternidade espiritual, já falei, a questão do discipulado, está discipulando, está acompanhando, tem uma influência grande, é um mentor dessa pessoa. Eu jamais vou permitir que essas pessoas se separem na multiplicação. Então, como eu já falei, todo PGM, quando saudável, ele nasce, cresce, se multiplica. Isso é fundamental e eu preciso multiplicar o meu PGM de forma que haja um processo de crescimento, de maturação no coração de cada família. Cada vez eles estão entendendo mais o nosso jeito de ser, a nossa razão de ser, o nosso objetivo maior, que é glorificar a Deus. Lembra que um pequeno grupo lá provavelmente o pastor Jefferson Dantas, que falou sobre o PGM, o PGM existe para a glória de Deus, o PGM existe para os relacionamentos discipuladores, a comunhão, o pastoreio mútuo, e o pequeno grupo existe para multiplicação de discípulos. Então, nós vamos multiplicar o pequeno grupo exatamente nesses princípios que a gente tem estabelecido no coração da gente, que é a alma, né? Que é a espinha dorsal do nosso grande movimento chamado Igreja Multiplicadora. Pastor Fabrício, vamos para o bate-papo? Você vai conduzir? Como é que é a dinâmica? Maravilha, pastor Tunala, que coisa boa a gente poder ouvir tantas informações, tanta experiência, né, ao longo desses anos, e hoje a gente avançando um pouco mais, compreendendo um pouquinho do valor dessa multiplicação. Os irmãos que têm perguntas, eu gostaria que os irmãos compartilhassem conosco aí no chat. Você que já está conosco, tiver alguma pergunta, esse é o tempo oportuno para que a gente possa compartilhar, e eu quero começar pedindo ao pastor Márcio que nos dê
aí neste tempo, né, uma palavra sobre tem um líder formado, tem um líder capaz, que já está à frente, já temos um bom grupo de pessoas. Devemos e podemos já multiplicar o PGM. Qual seria a sua orientação quando tem um pequeno grupo? Os pequenos grupos estão grandes, né? Nosso caso aqui, a maioria dos nossos pequenos grupos já estão com um bom volume de pessoas, pessoas novas, e agora nós estamos aí com a grande maioria deles já com líderes em treinamentos, líderes que já estão buscando se desenvolver. Claro que uma igreja tão nova quanto a nossa e na nossa inexperiência, caminhando passo a passo, sem pressa para ter essa compreensão, mas tendo líderes já treinados, que já dirigem o PGM, a sua orientação é que a gente possa avançar e multiplicar esses pequenos grupos? Com certeza pode multiplicar, se eu já tenho a liderança formada, se eu já tenho pelo menos a metade desse grupo com a compreensão e o entendimento, a visão do pequeno grupo, eu já posso multiplicar, devo multiplicar, não importa quantos meses tenham, eu preciso entender que o princípio está no coração e está na mente dessa liderança, e que essas famílias estão compreendendo isso, que aqueles novos que estão aí, processo de decisão, já estão entendendo esse estilo de vida nosso, de viver em pequenos grupos e através dos relacionamentos exploradores. E agora é marcar a data, fazer a celebração da multiplicação, festejar mesmo, testemunhar e iniciar o processo agora com os 2 pequenos grupos independentes, ligados pela supervisão, né? Numa igreja mais nova, ou numa igreja que está aprendendo o processo, como a nossa, e aí que a sua, em especial, ainda mais nova ainda no processo, esse primeiro momento, a grande maioria dos pequenos grupos que estão sendo iniciados, eles não são frutos de multiplicação, eles são fruto de treinamento de líderes que estão indo abrir novos pequenos grupos, certo? Você poderia falar um pouquinho dessa abertura de grupos com líderes treinados e multiplicação, se podemos fazer também isso na mesma proporção, porque nós teremos líderes nesse primeiro momento, porque uma igreja que está aprendendo o processo, as igrejas que estão há muito tempo, elas já têm um volume grande de pequenos grupos, 50, 100 pequenos grupos, e esses pequenos grupos, então, com seus líderes em treinamento, eles vão se multiplicando. Claro que isso vem desde o início, mas quando você está aí com 8, 10, 15, que é o caso que o senhor está agora, semelhante com o nosso, o senhor vai continuar treinando e abrindo novos grupos, e às vezes vários vão se multiplicar e vários serão abertos. Poderia falar um pouquinho sobre essa questão de abrir novos grupos e grupos que se multiplicam? Quando eu iniciei os primeiros 4 pequenos grupos ali, né, na primeira atacada ali, eu já vinha de um período longo, né, relativamente longo, de capacitação semanal. Então, eu comecei no ano passado, nós iniciamos o pequeno grupo em abril, mas eu comecei no ano passado, em agosto, um processo de capacitação e treinamento de líder de pequeno grupo. Era semanal, toda terça-feira à noite eu me encontrava com um grupo. Começou um grupo de 40 pessoas interessadas. Quando eu terminei, eu tinha 26 pessoas comigo ali, que foram do começo até o fim. Alguns saíram por questões de agenda, mas eu tinha aquele grupo. Então, quando eu vim preparando eles. Durante aquele período, eles tiveram pequenos grupos, participaram de pequenos grupos algumas vezes, no próprio ambiente de treinamento. Então, eu iniciei um processo de treinamento, o que, normalmente, quem faz são os pequenos grupos. Quem treina um líder para o pequeno grupo e prepara, não é um ministério ou a estrutura de treinamento da igreja. São os líderes de pequeno grupo que fazem isso. Como eu não tinha isso aqui em Jaraguá do Sul, eu precisava pegar um caminho diferente. Então, eu criei uma escola de treinamento, onde toda terça-feira eles se reuniam, onde eu ministrava
Então, eu ministrei o PGM, esse conteúdo que você recebeu essa semana, relacionamento explorador, trabalhei alguns encontros baseados no livro do pastor Fabrício, Restaurando História, o De Volta aos Princípios, né, que é algo importante para eles entenderem. Então eu vinha, e ali eu às vezes dava uma palestra, vamos dizer assim, de aproximadamente 40 minutos e gastava mais 40 minutos dividindo eles em grupos de 5 pessoas, e eu entregava um roteiro na mão deles e eu ia supervisionando, eu escolhia definia um líder, e eu fiz isso praticamente com todo o grupo. Ali eu percebi aqueles que estavam sobressaindo na questão da liderança, mas olha, deixa eu explicar uma coisa do que é se sobressair na minha avaliação. Não era a capacidade que aquela pessoa tem, nem a eloquência. Eu estava o tempo inteiro de olho no coração daquele pessoal. E a hora que eu defini quem seriam os primeiros líderes, eu escolhi os líderes que eu vi mais brilho nos olhos deles durante o processo de treinamento. É a mesma coisa que acontece comigo no meu pequeno grupo. Há 20 anos eu sou líder de pequeno grupo. Quando eu escolho um líder, eu nunca escolho pelo mais capacitado, mas pelo maior brilho nos olhos, quando fala de Jesus e quando se refere a pessoas. Então, e ensinando isso para todos, que isso é uma função. Então, se a pessoa é mais simples, ou se a pessoa é uma pessoa mais estudada, isso não é tão importante. O importante é o brilho. Então, eu tenho gente que não tem faculdade, que é um pouco mais simples na sua cultura e que são líderes extraordinários. Eu tenho mestres, doutores aqui em alguma área e que são líderes extraordinários. E eu tenho pessoas que são líderes extraordinários lá fora e que por alguma razão não chegou na liderança de um pequeno grupo da igreja. Por quê? Porque tem uma capacidade para tocar quase que o ministério inteiro sozinho. Perto da experiência como líder que tem dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande corporação. Mas não tem o amor por vidas, por pessoas, o interesse de vez. Então, eu levei o tempo inteiro isso em consideração. Quando eu escolhi, eu sabia, essa pessoa, ela vai cuidar de todos os membros do pequeno grupo e as pessoas que Deus já está nos dando, ela vai fazer isso com muito amor. E esse é o perfil do líder de pequeno grupo. Alguém que ama pessoas. Não é alguém que sabe cuidar de pessoas, isso a gente ensina. Isso, a experiência que a gente tem, a quantidade de pessoas que nos influenciam para a gente aprender um pouco sobre isso, nós vamos capacitar ela. Agora, se ela não ama, eu posso ensinar o que for. Ela pode aprender tudo, pode dar aula de igreja multiplicadora em faculdade, mas ela não vai produzir o movimento e o crescimento saudável como eu quero na cidade de Jaraguá do Sul e pelo Brasil afora. Pastor Tonala, nós temos aqui irmãos de outras igrejas, né, que também estão conosco, e temos uma pergunta que seria acerca de uma igreja que começou o processo, praticamente parou o processo, né, e nesse caminho, como retornar, né, como mobilizar, como apoiar esses irmãos que no caminho foram motivados, mas em algum tempo parou o processo, porque a gente tem assim muitas igrejas que começam e no meio do caminho param. Então, como auxiliar para que esse processo continue? Porque a gente sabe também que esse é um processo que requer muita perseverança, porque ele tem acertos, ele tem erros, você começa, recomeça, refaz de novo, tem hora que a coisa anda um pouco mais, tem hora que anda um pouco menos, porque muitas vezes quem está no processo quer enxergar bastante o resultado, mas uma coisa que a gente vai aprendendo que o processo é mais importante que o resultado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente caminhar para o fim, já em virtude da nossa hora, mas falar um pouquinho sobre, talvez, aqueles que estão um pouquinho desanimados, né? Líderes que começaram, não necessariamente líder do pequeno grupo, mas igrejas que começaram e, por alguma razão, deram uma segurada no meio do caminho. Bom, infelizmente, a pandemia fez isso com muitas igrejas.
Tanto muitas das nossas igrejas batistas sofreram com a pandemia, por alguma razão, por falta de, talvez, uma estratégia, por falta de investir ou acreditar um pouquinho mais no PGM online, no meio do caminho não conseguiu encorajar os líderes, o povo, a enganjar, assumir o compromisso com o encontro, com a comunhão através das plataformas digitais. Muitos chegam nessa situação e tem que recomeçar agora. Estão recomeçando, muitos estão recomeçando, e alguns trataram isso, olha, a gente deu um break e a gente está retornando, convocou os líderes, uma boa conversa, e eles estão arregaçando as mangas e voltando à ativa, voltando para as casas, que é o caminho que muitos têm assumido. Mas eu queria falar uma coisa bem séria com relação a você começar um movimento e ele enfraquecer. Tem uma coisa que eu falo assim, a erva daninha mais perigosa que a gente tem num projeto e na igreja, seja no pequeno grupo ou em qualquer, ou no ministério, quando você tem uma erva daninha que destrói a unidade da igreja, que faz com que as pessoas estejam no mesmo lugar e fazendo coisas muito diferentes, com a mesma posição. Então, eu sou um líder de ministério, eu sou um líder de pequeno grupo, mas eu não estou conectado com os meus pastores ou meu pastor, eu não estou conectado com a liderança, eu não estou conectado, eu não estou nem muito interessado na capacitação de entender igreja multiplicadora. Quando eu tenho isso, eu tenho uma colcha de retalhos. E a unidade é chave na igreja. E a Igreja Batista, historicamente, ela é uma igreja que ela chega até aqui por causa da unidade. Quando você pensa no passado, quando você volta alguns anos, a minha juventude, até a minha adolescência e juventude, a igreja tinha uma característica um pouco diferente, né? Tinha algumas coisas, não tinha, por exemplo, tinha a sociedade de homens, a sociedade de jovens. Se você atravessava o Brasil, você ia do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, você ia encontrar a mesma estrutura. Quando você ia do Iapoque ao Chuí, você ia encontrar as classes da IBD, isso tinha até o mesmo nome, estudando o mesmo conteúdo, a revista. Então, qualquer batista sabia como tocar uma igreja, porque havia um programa muito especial, e esse programa fazia sentido quando você ligava um ministério com o outro, quando você formava pessoas. Essa unidade numa igreja, por exemplo, dos ministérios, elas são importantes. Se elas estão conectadas com a liderança, o Senhor ele deu uma visão à liderança da igreja. Existe um norte que é estabelecido. Por exemplo, a gente sempre fala assim, olha, muitas pessoas perguntam, pastor, eu queria tanto pequeno grupo, mas o meu pastor, ele não gosta, ele não tem interesse. Então esqueça, a sua igreja não tem pequeno grupo. Vocês têm um pastor. O direcionamento do pastor, que você não pode montar pequeno grupo na sua igreja. Você não pode passar por cima do pastor. Por quê? Porque isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam. Então, aquela igreja que o pastor não tem visão de pequeno grupo, ela não vai ter pequeno grupo, não tem como ter pequeno grupo. Se os irmãos vão fazer pequeno grupo, isso é uma rebelião, isso é uma rebeldia. Entende? E se o pastor falar assim, faz o que vocês quiserem, ele não tem nem o direito de ser chamado pastor, líder da igreja. Não é assim que a gente lidera. Então, presta atenção no que você tem e no que você está formando. Os líderes do pequeno grupo estão conectados, eles estão caminhando para o mesmo lugar. Quando eles se encontram, eles estão fazendo a mesma coisa, cuidando de pessoas, abençoando pessoas, ministrando pessoas, orando uns pelos outros, ou ele faz do jeito dele. Lá, naquele pequeno grupo, você tem um pregador e um ministro de música. Nos outros, você tem gente compartilhando a palavra, uns orando pelos outros, um líder ali comandando o encontro, ele não é o pregador da noite, ele é o... Agora, se você tem a unidade,
aonde nós sabemos para onde nós estamos indo, sabendo que nós vamos multiplicar. Se você tem uma pessoa que ela tem um sentimento, ela quer ver mais gente, quanto mais para ela, melhor. Ela não quer ver a multiplicação. Ela não se importa se as pessoas estão caladas porque não dá mais para falar, se está desconfortável, ela está fora da visão. Então, trabalha muito a unidade. Não importa quantos pequenos grupos eu tenho. Se eu tenho 3 ou 4, ou se eu tenho 50, 60 pequenos grupos. O importante é eu ter líderes que são submissos ao princípio que a gente estabelece aqui. Líderes que estão ouvindo. Quando o pastor dá um desafio lá no domingo para a igreja, o desafio é para a igreja. Se o pastor Fabrício chega na rua e fala, gente, essa semana eu vou pedir a vocês que coloquem aí no seu celular, que nós temos uma causa nobre, todos os dias nós vamos orar ao meio-dia. Aí a igreja do pastor Fabrício tem 100 pessoas, mas só 15 se importaram com o desafio do pastor Fabrício e pegaram o celular e colocaram lá meio-dia no alarme dele lá, para ele não se esquecer, porque meio-dia a Hope está orando por um projeto, por um terreno, por um espaço novo, pela multiplicação dos pequenos grupos. Então, se eu tenho 4, 5, 10, 20, 50 líderes de pequeno grupo e tem um encontro de treinamento, eu quero os 50 aqui. E se 3 dos 50 não vão poder vir, eu quero saber por que eles não vêm. Não é porque eu sou o dono, é porque nós temos um compromisso, inclusive eu vou orar por eles. Eu estou acompanhando, eu sei por que eles não estão vendo. Isso não é autoritarismo, isso é unidade. Então, se cada um vai para o lado, nós não vamos multiplicar nada. Se cada um faz do seu jeito, nós não vamos cumprir objetivos, porque esse movimento, esse processo, ele é muito pensado, estudado. Eu estou colhendo frutos hoje em algumas coisas que estão acontecendo na implantação aqui, mas os frutos que eu estou colhendo é dos erros que eu cometi no passado e que eu não estou cometendo aqui, porque eu cometi muito erro. O pastor Fabrício está colhendo frutos lá na Hope porque ele está eliminando o erro. Ele já está com uma lista de erro tão grande ali de coisas que ele fez que ele não deveria ter feito daquele jeito, e o Senhor falou para ele, viu, Fabrício, não vá mais por esse caminho. E o Fabrício não vai mais por aquele caminho. E por isso ele é o líder da Hope, junto com o pastor William, junto ali com a equipe, que sabem para onde estão indo. E exatamente, por que a gente não faz a multiplicação assado? Porque tem que ser assim, meu irmão, porque assado não funciona. Por que nós definimos as pessoas com algumas regras? Porque essas regras não são, a gente não inventou, não criou numa sentada. É o apanhar de muitos anos, tem muita gente apanhando. Você tem gigantes na denominação que deram a cara para bater com os pequenos grupos no passado, e hoje nós temos pequenos grupos espalhados por todo o Brasil, em muitas igrejas batistas, mas nós devemos muito àqueles caras que se levantaram no passado contra uma denominação que não queria que eles fossem por esse caminho. E eles tiveram paciência, foram com calma, não teve briga na justiça, não teve tiro, não teve divórcio e separação, e hoje nós temos um movimento muito mais bíblico, até eu entendo assim, do jeito de ser, do que estávamos vindo, distorcendo a nossa essência a cada ano, nos afastando, nos tornando religiosos, focados no culto, cheio de programas e relacionamento cada vez menos significativos. E aí está acontecendo um movimento de retorno a um trabalho realmente na igreja para ela se amar mais, se cuidar mais e viver mais em comunhão. Então, foque na essência, e escolha bem os líderes, as igrejas que estão aí representadas, escolha as pessoas que realmente sabem dar as mãos. A nossa liderança, a minha liderança aqui, a liderança dos pastores que estão aqui, aqueles que eu conheço, não é uma liderança de falar grosso, de falar alto, a gente trabalha junto.
a gente dá a mão e a gente caminha junto aqui, a liderança senta, a gente discute, a gente ora, quando a gente tem um consenso, a gente sai da porta e vai para a ação. É assim que nós tocamos, é assim que nós vamos continuar. Então não tem espaço para rebelde, não tem espaço para solitário, não tem espaço para gente que acha que sabe tudo, que já eu sei como é que eu sei fazer, porque eu estou aprendendo, o pastor Fabrício está aprendendo, e nós estamos aprendendo e nós estamos crescendo. Então, acho que isso é muito importante. Unidade, liderança. A igreja tem liderança. E todos nós somos liderados em alguma questão. Eu sou liderado pela convenção, sou liderado pela Junta de Missões Nacionais, eu estou seguindo o passo deles. Eu sou liderado pela Catarinense aqui, a Convenção Batista Catarinense. Tem comando que é deles, e eu estou com a minha igreja aqui caminhando em direção a eles. E é assim que nós vamos prosperar. Ok, pastor Marcos, que coisa boa, que palavra abençoadora, esclarecedora, né? Fábio, você quer perguntar? É isso? A mãozinha está levantada aí para a gente caminhar para o fim? Meu pastor, só uma Sim, vamos dúvida, lá então. uma dúvida, uma curiosidade. Pastor, no meio do processo aí, o senhor estava falando das cabeçadas, de tudo que vocês aprenderam aí, e eu tenho uma dúvida e uma curiosidade. A nossa igreja tem alguns líderes que são de outras cidades, a grande maioria, né? E os pequenos grupos são deslocados, né? Inclusive ali da Samambaia, da onde a gente está. E uma dúvida, o pastor estava falando aí, que muitas coisas não são boas para os pequenos grupos. Aí eu tenho uma dúvida. Um líder ter mais de um pequeno grupo é sadio? Não é saudável. Isso, vamos dizer assim, isso é válido numa estratégia para alguém que tem uma agenda possível, mas um líder liderar 2 pequenos grupos, isso implica, por exemplo, na questão da própria agenda dele, da família dele, tem que ver muito a agenda dele. Eu já usei isso, líder já assumiram um pequeno grupo, a gente não perdeu o pequeno grupo no momento de crise, em torno de vários pequenos grupos, salvar um pequeno grupo, mas a coisa estava muito pensada. Ele assumiu um outro pequeno grupo, mas nós já tínhamos os objetivos, os alvos e os times que as coisas precisavam acontecer. Senão, nós, na avaliação, vamos fechar esse outro pequeno grupo. Se você está falando de outra cidade, você está falando de estratégia. Você está falando de um projeto missionário, isso a gente fez várias vezes, está nascendo uma igreja nova em Curitiba que nasceu falo assim, no sofá da minha casa, né, com o pastor Eduardo Arantes, aonde ele estava no meu pequeno grupo e eu não permiti ele ficar no pequeno grupo lá na outra cidade, porque eu tinha uma visão muito estratégica para ele, trouxe ele para minha casa, pela visão que eu tive, assim que eu batizei ele, se converteu, eu trouxe ele para o meu pequeno grupo. Ele estava frequentando alguns pequenos, vem para o meu que eu preciso te ensinar algumas coisas e nós vamos abrir mais pequenos grupos nessa cidade e vamos plantar uma igreja. Essa igreja está nascendo em Curitiba e vai nascer com em torno de 150 membros já. Um trabalho de 8 anos de trabalho ali, né, com muitos erros e acertos, mas aquele líder, ele atravessava a cidade para vir de uma forma estratégica, longe da casa dele, e quando nós multiplicamos com ele lá. De um pequeno grupo, hoje são 13 pequenos grupos, lá em Pinhais, quem conhece Curitiba aí, na cidade de Pinhais, uma cidade do lado. Agora, eles já estão fazendo PGzão mensal, cultos mensais, e eles vão abrir uma igreja, e esse líder, hoje é pastor, não era pastor, né, era um líder, depois virou seminarista, hoje já é um pastor da igreja, ele se desdobrou algumas vezes ali numa visão missionária e estratégica, plantação de uma igreja numa cidade, aí é um pouco diferente, né? Agora, a priori, eu vou evitar
que um líder lidere 2 pequenos grupos. Mas, estrategicamente, eu posso tomar essa decisão em algum momento do processo. Nós temos, pastor Márcio, dentro de missões nacionais, na plantação de igreja, alguns missionários que fazem isso também no processo da plantação, eles vão abrindo, liderando, treinando novos líderes, né? E assim estabelecendo o processo também, entendendo que cada igreja tem um time, né? Nesse processo. Normalmente, eles não estão ali, como você disse, a estratégia abre, fica um determinado tempo, colocam outra pessoa e a coisa caminha. E outros, como é o caso de plantação, o desejo é estabelecer ali uma base para que possa se nascer uma igreja. Então, nós temos visto isso acontecer aqui também em vários lugares assim, e uma coisa que talvez o Fábio também perguntou, que o senhor poderia comentar, essa questão do mundo urbano. A igreja em grupos pequenos, ela não é mais a igreja do bairro, porque a gente sempre teve aquela ideia que a igreja é a igreja do bairro, né? E talvez Brasília, isso é um pouquinho mais complexo ainda, porque os nossos bairros aqui são bairros de 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes. As cidades satélites, elas estão interligadas. Então, isso é uma coisa também que, eu sei que a nossa hora já avançou um pouquinho, mas só pediria para o senhor comentar um pouquinho sobre isso, a igreja urbana, a igreja em grupos pequenos, como ela pode lidar com esse processo de uma igreja que se espalha pela cidade nas casas, e isso, às vezes, você vai ter grupos pequenos com 15, 20, 30 quilômetros, às vezes até de distância, de onde é o seu local de reuniões, né, 20 quilômetros, 10 quilômetros, diferente de antigamente, que a gente tinha uma igreja em que eram os vizinhos ali da paróquia. Como lidar com isso? Como tem sido essa experiência numa cidade como Curitiba, por exemplo, dessa igreja que se espalha pela cidade durante a semana e aos domingos se reúne em um só lugar? O pequeno grupo, quando ele cumpre a função dele, ele abençoa demais as pessoas. Então, às vezes, essas pessoas que moram um pouco mais distante, elas não conseguem, às vezes, se adaptar em igrejas mais próximas, inclusive, porque elas, às vezes, passam por igreja, por uma questão de visão, porque a igreja, ela está numa igreja que está prosperando, uma igreja que tem um estilo que agrada ela, toda a família, os filhos, ela, esse casal, essa mulher, esse homem, eles estão num processo de crescimento e desenvolvimento, eles acabam permanecendo na igreja longe, que é o caso de Curitiba. Não é o caso da Europa, que o cara viaja 140 quilômetros no domingo para assistir o culto na igreja dele, né? Na Itália, em tantos lugares na Europa, e não é por uma opção só de ir tão longe, é por falta de opção mesmo, falta de igreja na sua região. Mas a vida dinâmica hoje, a grande cidade, o grande centro, ou cada cidade tem uma característica, a gente precisa entender bem isso, vocês têm uma característica aí, a estrutura de cidade, Distrito Federal, é totalmente diferente da cidade que eu estou e de qualquer outra cidade do Sul. Vocês têm uma realidade, quando eu vou aí, eu aprendo, né, eu ouço, eu vejo, eu entendo, eu observo como funciona. Vocês têm coisas aí que não tem no resto do Brasil, o jeito de ser e a estrutura. Aqui na cidade de Jaraguá eu tenho coisas que vocês não têm aí. Eu estou numa cidade extremamente industrializada, você esbarra nas indústrias, não tem área industrial, a indústria está espalhadas, os bairros se tornaram, eles passaram a existir em torno de grandes indústrias. Eu tenho uma indústria numa cidade de 160 mil habitantes que tem 25 mil funcionários dentro da cidade, mais 10 mil fora. Então, e é turno. Se eu tenho pequeno grupo à noite, eu tenho uma parcela muito grande da cidade que não vai poder ir em pequeno grupo, porque eles fazem parte do terceiro turno. Então, eu tenho que sonhar com pequeno grupo de manhã. Já viu pequeno grupo terça-feira de manhã? Vocês já viram isso? Eu tenho que ter.
não é uma opção para mim. Já que tem tanta indústria, essa indústria tem um monte de associação, eu já estou orando e falando, como é que eu entro dentro das indústrias para fazer pequeno grupo? Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu estou entendendo e eu estou aprendendo a cidade, porque eu tenho um desafio, analisar a cidade de Jaraguá do Sul, entender a cidade de Jaraguá do Sul, entender a cultura de Jaraguá do Sul. Eu estou em Jaraguá do Sul. Você está onde? Você está em Samambaia? Você tem que pegar, tá? Como funciona? Quando eu vou aí, Fabrício me ensina um pouco sobre o que é Ceilândia, o que é Samambaia, como é que é o povo, de onde que eles vieram morar ali, quanto tempo tem essa cidade supernova, é diferente de outras realidades. Eu estou em São Paulo, eu estou com uma realidade totalmente diferente. O pequeno grupo, ele traz justamente esse brilho. A gente não pode enxergar ou colocar barreira, gente. A gente tem que entender, às vezes você fala para uma pessoa assim, a pessoa fala assim, eu vim 20 quilômetros para vir no pequeno grupo. Você fala, nossa, que longe. Se você falar isso para o paulista, fala, 20 quilômetros só? 20 quilômetros é moleza. Aí você fala isso no interior, fala, o quê? Mas como assim? Da onde você veio? Cada lugar tem uma regra, cada lugar tem um jeito, cada lugar, tem lugar que você pode colocar pequeno grupo, onde o que mora mais perto está morando 10 quilômetros. Tem cidade que isso nunca vai funcionar. Você não vai conseguir isso nunca. Você precisa colocar os pequenos grupos estrategicamente perto para que as pessoas possam ir. Trabalhar com mapa é um pouco da minha cultura. Eles falam assim, pastor, eu moro muito longe da igreja. É 5 quilômetros. Como assim mora longe? Qualquer um mora 5 quilômetros da igreja, qualquer um, ninguém mora menos de 5 quilômetros da igreja de onde eu venho. Então, é uma realidade muito diferente, muito diferente. Então, nós precisamos adaptar a forma, né, a estratégia a cada cidade. E nós precisamos tirar a trave dos olhos. Nós precisamos enxergar pequenos grupos acontecendo, por exemplo, dentro de um salão de beleza, a hora que fecha o salão, que vai ter funcionários e clientes do salão. Nós precisamos pensar pequenos grupos, e tem muita gente fazendo isso. Estou inventando roda, inventando roda aqui não. Só estou compartilhando, mas que a cabeça da gente tem que funcionar assim. Nós precisamos entender que num pátio, numa área comum, numa área de descanso, tem empresas que têm até capela. Numa capela, às vezes até uma capela católica, pode acontecer um pequeno grupo da minha igreja, da sua igreja, às 5 horas da tarde, quando termina o segundo turno daquela empresa, e vai ter um monte de gente ali que vai ficar mais 45 minutos naquele pequeno grupo, vai ser muito abençoado, vai ter uma experiência com Cristo, depois vai para casa, vai chegar cedo em casa. Olha que coisa boa. Olha que maravilha. E são pessoas que nós não temos acesso dela fora. Ali, ela está sendo chamada para participar de um grupo que vai se reunir ali, daqui a pouco. Olha só que coisa, olha que estratégia. E a gente precisa alcançar as pessoas, nós precisamos compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Então, à distância, se necessário for, eu falo assim, eu sou missionário hoje, porque o meu pequeno grupo é longe da minha casa. Então, tem um bairro, eu não consegui líder naquela região, mas eu tinha algumas viúvas ali, uns idosos, e eu falei, não, eu e a Márcia vamos para lá, chama Estrada Nova, e eu vou para a Estrada Nova na terça-feira para o pequeno grupo, e o pequeno grupo Estrada Nova, que não completou 2 meses ainda, já está com uma frequência de 11 pessoas. Eu comecei na casa de uma viúva. Eu, a Márcia e uma viúva, tomamos um café e falamos, semana que vem, dá para a gente voltar e vamos convidar mais alguém? Eu queria, estrategicamente, um pequeno grupo naquela região. E aí, a gente já está alcançando as pessoas. Com 2 meses de encontros, nós já estamos encontrando. Inclusive, semana que vem eu vou estar viajando e o encontro vai acontecer sem a minha pessoa, a Márcia, e sem a minha viola. Vai acontecer o pequeno grupo liderado por algumas pessoas. Agora, eu não estou há 2 meses liderando o encontro, eu estou há 2 meses liderando o grupo, e outras pessoas já lideraram o encontro durante esses 2 meses. Estratégico, a gente precisa enxergar e entender, temos que ser mais ousados, convide pessoas
na sua igreja a se submeter a a liderar um pequeno grupo missionário, assim, de plantação da igreja em um determinado lugar. É a plantação de um pequeno grupo, que pode ser a plantação de uma igreja no futuro. Mas se essa pessoa que vai pegar o carro dela vai andar alguns quilômetros a mais numa noite para estar com um grupo de pessoas que está fora do nosso raio comum da igreja, do mapa, onde estão as nossas famílias. Nós não temos uma igreja para ministrar as nossas famílias, nós temos uma igreja com o desafio de ministrar uma cidade e a cidade vizinha. Então esse é o desafio que a gente precisa ter no coração. Então para nós não tem distância, vai precisar de um investimento maior em gasolina. Querido, é Deus que vai suprir a nossa necessidade, é Ele que põe gasolina no meu carro e no teu carro. Como que a gente vai fazer isso? Da onde, se essa pessoa não tem o recurso, nós vamos arrumar o recurso para ela, mas esse pequeno grupo vai ser plantado, e aquela região não vai ficar de fora, porque ela é estratégia. E eu estou falando de um lugar onde tem muitos lugares que não tem igreja batista, e olha, não tem só igreja batista, alguns não tem igreja saudável, uma igreja que estuda a palavra. Então eu não tenho muita escolha, eu tenho que colocar eu tenho que ministrar no coração do meu povo que eles precisam se desdobrar para a gente ir a determinados lugares da nossa região e alcançar as famílias, porque eles também merecem, são dignos de ouvir, de estar semanalmente com um grupo lindo, saudável, abençoador, que é o pequeno grupo. Olha quem está atrás aí. João Rafael chegou João aqui. Rafael. Olha, pastor Márcio, muito obrigado. Pastor irmão Fábio, creio que tenha esclarecido aí, né? Palavra muito boa, da gente entender, da gente compreender